As explorações da matéria escura estão avançando com novas técnicas experimentais, concebidas para detectar áxions, aproveitando tecnologia avançada e colaboração interdisciplinar para descobrir os segredos desse componente misterioso do nosso universo. Um fantasma está assombrando o nosso universo. Isso é conhecido na astronomia e na cosmologia há décadas. As observações sugerem que cerca de 85% de toda a matéria do universo é misteriosa e também invisível. Essas duas qualidades estão refletidas em seu nome, matéria escura. Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei News. Vários experimentos tiveram como objetivo desvendar do que é feita a matéria escura. Mas apesar de décadas de pesquisas, os cientistas não conseguiram. Agora, um novo experimento em construção na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, oferece uma nova técnica. Bom, a matéria escura existe no universo desde o início dos tempos, unindo estrelas e galáxias. Ela é invisível e sutil, e não parece interagir com a luz ou qualquer outro tipo de matéria. O modelo padrão da física de partículas está incompleto e isso é um problema. Os cientistas precisam procurar novas partículas fundamentais. Surpreendentemente, as mesmas falhas do modelo padrão dão pistas preciosas sobre onde elas podem se esconder. Tomemos o nêutron então como um exemplo. Ele compõe o núcleo atômico junto com o próton. E apesar de ser globalmente neutra, a teoria afirma que é composto por 3 partículas constituintes carregadas, chamadas de quarks. Por causa disso, esperaríamos que algumas partes do nêutron estivessem carregadas positivamente e outras negativamente. Isso significaria que ele teria o que os físicos chamam de momento dipolo elétrico. Entretanto, muitas tentativas de medi-lo tiveram o mesmo resultado. Esse momento dipolo é demasiadamente pequeno para ser detectado. Não estamos falando de inadequações instrumentais, mas de um parâmetro que tem que ser menor que uma parte em 10 bilhões. Então é tão pequeno que as pessoas se perguntam se poderia ser totalmente zero. Na física, porém, o zero matemático é sempre uma afirmação forte. No final dos anos 70, os físicos de partículas Roberto Peccei, Helen King e mais tarde Frank Wilczek e Steven Weinberg tentaram acomodar teoria e evidências. Eles sugeriram que talvez o parâmetro não seja zero. Pelo contrário, é uma quantidade dinâmica que perdeu lentamente a sua carga, evoluindo para zero após o Big Bang. Cálculos teóricos mostram que se tal evento aconteceu, deve ter deixado para trás uma infinidade de partículas leves e sorrateiras. Eles foram apelidados de áxions, em homenagem a uma marca de detergente, porque poderiam esclarecer o problema dos nêutrons. E ainda mais, se os áxions foram criados no universo primitivo, eles têm permanecido por aí desde então. Mais importante ainda, suas propriedades atendem a todos os requisitos esperados para a matéria escura. Por essas razões, então, os áxions tornaram-se uma das partículas candidatas favoritas à matéria escura. Os áxions interagiriam apenas fracamente com outras partículas, mas isso significa que eles ainda interagiriam um pouco. Os áxions invisíveis poderiam até se transformar em partículas comuns, incluindo, ironicamente, fótons, que são a própria essência da luz. Isso pode acontecer em circunstâncias particulares, como na presença de um campo magnético. Muitos experimentos tentam evocar o fantasma do áxion no ambiente controlado de um laboratório. Alguns pretendem converter a luz em áxions, por exemplo, e depois os áxions novamente em luz do outro lado de uma parede. Atualmente, a abordagem mais sensível visa o halo de matéria escura que permeia a galáxia e, por consequência, o planeta Terra também, com um dispositivo chamado haloscópio. Ele é uma cavidade condutora imersa em um forte campo magnético. O primeiro captura a matéria escura que nos rodeia, assumindo
que sejam áxions, né? Enquanto o segundo induz a conversão em luz. O resultado é um sinal eletromagnético que aparece dentro da cavidade, oscilando com uma frequência característica dependendo da massa do áxion. O sistema funciona como um radioreceptor. Ela precisa ser adequadamente ajustada para interceptar a frequência que nos interessa. Praticamente as dimensões da cavidade são alteradas para acomodar diferentes frequências características. Então, se as frequências do áxion e da cavidade não corresponderem, é como sintonizar um rádio no canal errado. Bom, infelizmente o canal que procuramos não pode ser previsto com antecedência. Não temos escolha a não ser examinar todas as frequências potenciais. É como escolher uma estação de rádio num mar de ruído branco, com um rádio antigo que precisa ser maior ou menor cada vez que rodamos o botão de frequência. Entretanto, esses não são os únicos desafios. A cosmologia aponta dezenas de gigahertz como a fronteira mais recente e promissora para a busca de áxions. Como as frequências mais altas requerem cavidades menores, a exploração dessa região exigiria cavidades muito pequenas para capturar uma quantidade significativa de sinal. Então, novos experimentos tentam encontrar caminhos alternativos. No experimento Axion Longitudinal Plasma Aloscópio Alpha, usa um novo conceito de cavidade baseado em metamateriais. Bom, em termos gerais, metamateriais são materiais que se comportam de acordo com suas estruturas e não em função de suas composições materiais. Então, uma cavidade preenchida com hastes condutoras adquire uma frequência característica como se fosse 1 milhão de vezes menor, mas pouco altera seu volume. Além disso, as hastes fornecem um sistema de afinação integrado e fácil de ajustar. No momento está sendo construída a configuração que estará pronta para receber dados em alguns anos. Bom, a tecnologia é promissora. Seu desenvolvimento é resultado da colaboração entre físicos do estado sólido, engenheiros elétricos, físicos de partículas e até mesmo matemáticos. Apesar de serem tão evasivos, os áxions estão alimentando um progresso que nenhum fantasma jamais poderá eliminar. Gente, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixem o like, compartilhem o combo completo, tá? Comentem aí sobre esse candidato à matéria escura, o que vocês acham dos áxions. Nos vemos no domingo às 18 horas, um beijo no coração de vocês.